É isso aí, pessoal. Estamos chegando no podcast Sã e Salvo. Eu, pastor Ed. Fala, pessoal. Estamos aí mais uma vez. Sã e Salvo. Muito feliz de estar aqui com vocês, meus amigos. Deus abençoe. Fala, gente. Seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast que vai marcar a vida de muita gente. Hoje temos aqui um convidado mais que especial, pastor. Glórias. Especial foi esse convite que vocês fizeram para mim. Eu quero glorificar a Deus na intenção e na intercessão de que possa crescer. Isso está no coração de Deus. Vamos para cima. Eu acredito, eu vim com muita vontade. Maravilha, isso é bom. Convidado especial. Vamos falar do nosso patrocínio? Vamos lá, ó. Antes da gente começar a programação aqui, né? Começar aí o bate-papo, que vai ser muito legal. A gente precisa falar desse restaurante, né? Que é muito bom. Divina Panela, para você ir lá com toda a sua família. Leva os seus amigos, tá certo? Eles patrocinam essa programação aqui. E eu tenho certeza que é um lugar que você vai gostar, né? Guarulhos, hein? Guarulhos. Fica em Guarulhos. Serve almoço ali. A partir das 12 horas, das 11h30 de segunda a sexta. E das 12 horas até as 16 horas aos sábados. Vai abrir no domingo também agora. Viu? Novidade agora, vai abrir no domingo. A gente vai divulgar pra vocês aqui também no podcast. Então, gente, ó, um lugar super família com a comida, alimentação de qualidade. Vai lá, tenho certeza que você vai gostar muito. Com certeza. Divina Panela, mande nossa janta. Boa, quando tiver abrindo à noite, manda pra cá a nossa janta nos Já tive a períodos de gravação. oportunidade de ir lá almoçar. E aí? Uma benção, decoração, é chique. Você entra, você tá na rua, certo. Aquele sol, você com vontade de comer. A hora que você entra lá, parece estar em outro lugar. Sim. Lá dentro, a decoração, o capricho. Maravilha. Ó, e muito lembrando bom. também que eles também estão no iFood, tá? Lá no iFood você coloca Divina Panela, vocês vão encontrar eles lá também, tá bom? Logo mais aqui no cantinho da tela em algum lugar, né? Nosso amigo Ed vai ter aí o QR Code pra você poder deixar aí gravado, decorado, pra você poder Lá só fazer tem um o pedido. problema. Tem o Instagram também. Tem o Instagram também? Instagram. Eu Qual que é o preciso Instagram lá? dizer, vocês me permitem? Pode Pastor falar. de Jani, quando eu vou lá, foram 2 vezes, não me deixa pagar, né? Irmão, não sei se você vai ser abençoado dessa maneira, mas eu indico, é um lugar extraordinário. Maravilha. Qual que é o Instagram? O Instagram deles é Divina Panela _SP. É esse daí mesmo? Esse Então mesmo. legal, Deixa eu vai ver. lá, entra lá, confere, porque comida de qualidade, fora também a parte da sobremesa também, que é sensacional. Também já fui lá de sábado comer a feijoada é uma maravilha, leva toda a sua família. Não esquece de falar que viu aqui no nosso podcast. Isso. Tem Se outros você chegar lá e contatos falar assim, a gente ouviu o Divina Panela, aí você vai ser bem recebido. Com Só certeza. isso, tá? Não vai ter desconto. Ó. Viu, irmão? Fala que você ouviu a rádio, tem 30% de desconto. Não, irmão. Só fala que foi indicado pela rádio. Isso. Rua 13 de Maio, 337, Guarulhos. Guarulhos e região. Isso aí. Bora Pronto. pra lá. Bora. Bora. Bom, hoje nosso convidado, pastor Giovanni, meu amigo de longas datas, né? Amigo de todos Meu aqui também. dessa mesa. É. Pastor Giovanni, na verdade, é amigo de muita gente. Sim. Quem já andou com o pastor Amém. Giovanni sabe o quanto ele é parado por aí, aonde ele anda. Ele Glórias a Deus. também é esposo da Sandra, pai do Alberto. Como é que tá, Alberto? Uma bênção. Tá cantando? Tá cantando e bastante. É. Tá num momento especial, maravilhoso. É forte. Deus tá preparando, tá abrindo. E a Sandra, tá bem? A Sandra tá aqui. Glórias a Deus, né, varão? É bonitão ele, né? Covinho, homem de Deus, 19 aninhos. Uma benção, tá voando. Pastor Giovanni serviu um tempo aqui no Ministério Aviva, mas hoje ele tá como vice-presidente de uma obra juntamente com o pastor Washington, lá da igreja Osana Church. Osana Church. Fala um pouco aí dessa sua transição. Falo sim. É uma experiência incrível que estou vivendo agora, mas antes eu quero enaltecer a experiência incrível que eu vivi aqui dentro. Certo. De uma maneira extraordinária. Encontrei amigos, encontrei parceiros. Você é uma bênção, eu te amo em Cristo. Amém. O nosso mestre, também Luan, Evandro, pastor de Jani, um amigão. Então eu quero dizer, enaltecer e tá nas tábuas do meu coração esses 4 anos que Foi eu passei aqui. Não 4 consigo, 3,5. Exagerei um pouco, irmão. É que número redondo também não tem problema, né? Sim. Na pessoa... Melhor do subir do que abaixar, né? na pessoa do anjo dessa igreja, o pastor Eduardo também, presidente, meu amigo. Então, especial demais minha passagem por aqui. Cresci, aprendi, evoluí como servo de Deus, tudo isso. E agora eu tô nessa trajetória que também é um desafio extraordinário.
Apóstolo Washington, também amigo meu, congreguei lá 12 anos. Uma bênção, me derramou óleo sobre o azeite sobre a minha cabeça. Você se converteu lá na igreja do... Não, já vim convertido. Já veio convertido. Já. Mas era meio batista, né, mano? Glórias a Deus pelos batistas, meus irmãos Amém. em Cristo Jesus, que eu vos amo muito, né? Sim. Tá aqui o pastor Luan. Quando digo, vocês entenderam, né, Clara? Não, sim. Mas isso é importante. A gente já entendeu. Porque isso mostra que a pessoa, quando ela vai para uma determinada igreja, ela acaba ficando parecida com o pastor. Ela se identifica. E ela se adapta, ela começa a se moldar. Né? Ninguém consegue ficar diferente do ambiente ali. E aí você chegou lá meio tradicional. Cheguei ali... Vamos falar tradicional. Tradicional. Não, vamos falar não. A palavra é tradicional. Aí cheguei desconfiado, olhando pra cá, olhando pra lá, uns movimentos diferentes. Aí eu não entendia, né? Eu falava, como é que roda? Aí eu já vi E você tinha esse desejo de rodar? Não, porque eu vinha daquela caminhada, eu não era, vamos dizer assim, sério, mas eu gostava de um movimento, né? Uhum. Então ali eu vi o que eu gostava e não sabia que eu queria. Porque, como você disse, pastor, você vai pro local, você se molda. Sim. Você fica... Ou você sai, né? Você sai. No caso, eu me moldei. Você gostou? Amei. Porque é bom demais ser pentecostal, né, Barão? É bom demais ser batista, é bom demais ser servo. Sim. Adorador, transformado. Sim. Isso é a melhor posição, mas vamos combinar, né? Esse pentecostal é maravilhoso. Eu acho que tá muito ligado à identidade de cada um, né? Tem a ver comigo, né? Sanguíneo, vou pra cima. Quando jogava uma bola, zagueiro, né? E como que era, assim, por exemplo, você jogava essa bola aí, e aí como que você chega na igreja? Como você alcança isso? Era complicado, viu? É um caminho que é por Deus. Porque no meio do que, antes de começarmos, não é? Aqui estávamos falando acerca de futebol. Então, ali, o futebol, ele é meio que uma tribo. Então, uma tribo. É uma tribo, porque você, como dissemos agora, você pega... Aproxima mais. Perdoe-me. Você pega o jeito, você pega os moldes, você vai se adaptando, evangelista Evandro. Então é o seguinte, você pega os trejeitos. Então, o cara que joga bola na várzea, como eu jogava, Copa Kaiser, Vitor Sapienza, fui pra cima, era um sonho meu, queria ir pra cima. Você chegou a jogar profissionalmente? Joguei no Portuguesa, no Palmeiras fiquei só um dia, mas passei no teste. Cheguei lá. Não pode no falar que não passou, né? No Corinthians, no Terrão. Timão. Time é Timão, não diria. Timão é São Paulo. Não, Timão. São Paulo, Corinthians. Corinthians é bom, isso é maravilhoso. Então, pastor Ed. Já me manifestando aqui, ó. Timão. Foi uma transformação, uma mudança que, olha, aos poucos. Mas eu me apaixonei, né? Porque você tinha um movimento e uma forma de ser. Então, crente, velho. Crente. Passava em frente às igrejas. Crente gritando, berrando. Pra você isso... a pergunta que vinha era, Deus não é surdo, pra que tanta gritaria? Então, além de não estar ali, criticava um pouco, mas na inocência e na ignorância, que não sabia, né? E hoje... Hoje eu atravesso a rua pra pegar e abraçar esse que diz que crente é louco. Hoje eu me mostro como louco. Então, a tribo foi dessa maneira, por isso o pentecostal. E aí você teve a mudança de tribo, então. Você era de uma tribo tradicional e entrou na pentecostal. Foi. Na igreja do apóstolo... Do apóstolo. Washington. Bem mais perto então Isso. Me perdoe. Então eu ali estava, gostei daquele movimento, venho de acordo com o que eu desejava e não sabia. Foi se identificando. É a sua identidade, né? Minha identidade, que eu não imaginava. Uma identidade que eu não procurei, porque eu não tinha uma noção. Você não sai procurando para você se encaixar. Você vai. Mas, Giovanni, eu posso chamar de Giovanni? Claro que sim, por favor. Agora claro que sim. Nessa comunhão aqui que a gente tá. Moranguinho, fica à vontade. Se gosta. Aqui, fica à vontade, irmão. Cerveja, né? Com essa camisa, você pode me chamar de Giovanni. Nosso evangelista tá com uma camisa do Popeye, mano. Se eu soubesse, eu ia colocar a minha do Pateta, pô.
Me fala uma coisa. E a questão do monte que você ia... Você tem uma história que você vai todos os dias ao Há 15 monte. anos. Há 15 anos. Todos os dias. Mas quando você já veio pro ministério do pastor, do apóstolo, né? Washington. Você já ia pro monte ou foi depois ia. Não ia. Foi depois disso? Foi depois. E foi maravilhoso. Foi uma descoberta incrível. Foi algo extraordinário. O monte é lugar que subi chorando e se rastejando e sai de lá voando. Eu queria saber justamente quanto foi esse start assim que deu na sua mente assim quando você sai, né, do tradicional, né, que já foi utilizado aqui, e aí você começa a ver o pentecostal, né, o rodar, a adoração, mão pra cima, aquela coisa mais que a gente tá acostumado a ver hoje. Quando foi que deu o start assim que você olhou e falou assim, é isso que eu quero, isso daí é pra mim? Então, o start veio... já havia um namoro. Porque como eu cheguei tradicional, eu olhava e falava, mas como é que é isso? Quanto tempo durou mais ou menos? Tem aí? Uns 2 aninhos, certo. 1 ano e meio. Uau. Mas 1 ano e meio, então veio crescendo esse start, sem eu perceber. O que eu fui vendo, quando olhei, achei até impactante, que eu falei, como é que é isso? O pessoal fica falando numa língua que eu nunca ouvi falar. O pessoal, eles têm sai de lá, vem pra cá e põe a mão. Tinha aviãozinho lá? Tinha aviãozinho. Tinha Boeing, tinha aviãozinho. Tinha o para-brisa, né? Que é aquele o para-brisa assim, ó. Deus seja louvado, não é heresia, mas tinha também o do breque de mão, né? Não, o som do breque de mão, qual que é? Qual é o som não tinha aquela que o profeta vinha, ia até o chão e fazia assim, ó. Eita! Aí eu descobri que tinha algo maravilhoso, porque eu descobri Deus em tudo esse movimento. Amém. Porque tinha aquele irmão que vinha, por exemplo, alguém ficava sentado do meu lado, eu assistindo o culto. Aí vinha alguém, pegava na mão dele, não falava nada, rodava a igreja inteirinha, sem falar nada, só marchando, e depois vinha e colocava o vaso ali de novo. E eu olhava para aquilo e falei, o que é? É a unção do passeio? Né? O que é isso? Que autoridade que é isso? O que acontece? Então essas coisas foram me abrindo assim, um desejo de experimentar aquilo. É muito engraçado ouvir você falando, eu vou falar você, né? Claro que sim. Porque o senhor é jovem. Claro, muito obrigado. Jovem eu demais. Procuro um bom perfume, faço bem a barba, o azeite. O que é muito engraçado é porque, assim, o senhor falou mais ou menos numa data de 2 anos, né? Visualizando tudo para começar a entrar, começar a mergulhar dentro desses mistérios. E eu já ouvi história, né, de pessoas que foi o primeiro culto, foi o segundo, foi o terceiro e já recuou. Eu falo, não, muito barulho, muita coisa, acho que não preciso disso. Sim, e vai embora. Mas... E o senhor ficou ali 2 anos vendo. Porque eu queria descobrir. Aquilo era interessante, me encantou. Então eu queria descobrir. Quando você quer descobrir algo, compreender algo, você tem que... É necessário isso. Esse tempo aí, né? É um tempo. Senão você não quer. Então por que os crentes param hoje? Porque eles... Nesse momento, você pode escolher querer ou não. É melhor escolher querer. É melhor ficar. É melhor esperar. É melhor obedecer. É melhor experimentar aquilo. Porque eu fui para a igreja e era tudo extraordinário. Era diferente da vida que eu tinha. Então você tem que colocar na balança. Sim. A gente espiritualiza bastante, mas 1 mais 1 é 2. Certo. Eu tô de um jeito. Eu vou para lá. Eu amei aquilo lá. Eu vou ficar ali. Eu acho que Deus, ele prepara a igreja, uma igreja, por isso que é importante. Teve um episódio, alguns anos atrás, eu estava na casa de uma pessoa, e essa pessoa, que você sabe, você entende, você percebe quando a pessoa, ela tá te perguntando, mas ela não tem curiosidade, ela quer, na verdade, te atacar com aquela resposta. Então... a pergunta era mais ou menos uma pergunta assim, capciosa. Exatamente. A pergunta era mais ou menos essa. Se é o mesmo Deus, para que vocês criam tantas igrejas? Aí eu entrei exatamente nesse âmbito, né? De cada pessoa tem um tipo de perfil e personalidade, né? E ela se identifica com aquele... Ou que você começou falando lá atrás, com o seu time. Time não, tribo, com a sua claro. Tribo, né? Ou com as pessoas que se conectam a você. Então,
eu acredito, eu há um tempo atrás me achava um batista no meio da Assembleia de Deus. Tradicionalzão. Tradicional. E quem me conhece por fora acredita, pensa que eu gosto do tradicional. Eu gosto do tradicional. Sim, gosto, muito respeito. Tenho amigos tradicionais. Meu amigo Rafael, tradicional da Batista, pastor, pregador. Amo ouvir ele pregar. Mas, irmão, quando eu tô na Assembleia de Deus, quando eu tô no Ministério Avivo, quando eu tô numa igreja do aviãozinho, é ali que maravilhoso. Não tem aquela música, é ali que eu me sinto muito bem? É ali que eu me sinto muito bem. Foi para aquele lugar que Deus me chamou. Então, eu acho que a gente precisa estar atento ao nosso chamado. É claro. É o lugar da identificação, né? Exatamente. E aí, eu comecei a entrar em crise quando eu estava numa igreja extremamente pentecostal. E para mim, eu estava no lugar errado. Então, eu comecei a entrar em crise porque eu precisava achar o meu lugar. Até que Jesus, o Espírito Santo tocou no meu coração e foi numa frase que eu me lembro até hoje. Ele falou assim: você acha que eu te chamei na Assembleia de Deus? Você nasceu na Assembleia de Deus para agora você descobrir que você está no lugar errado. Não está no lugar errado. Então, eu acho que às vezes é muito mais da gente se entender com Deus, né? Na onde Ele quer que a gente esteja. E quando você descobre isso é extraordinário. Então você tem que ser fiel a Deus, mas você tem que ser fiel também. Por que Deus decidiu? Deus decidiu, Ele viu algo. Então, o que eu tenho que ser o que sou? Sim. Não dá pra... Eu quero ser o que eu sou. Sim. Não me envergonho do que eu sou. Hoje, eu olhava... Pô, estão rodando. Hoje, eu rodo como a hélice de um helicóptero. Hoje, tudo que um dia eu olhei... Então, hoje, vive em mim. Então, quando você descobre o que... Isso que é gostoso, pastor Ed. Isso que é gostoso, Ed. Porque... você só é completo quando você realmente descobre a sua missão. E depois que você descobre, você a realiza até o último dia da sua vida. Você já descobriu a sua missão? Eu já descobri. Qual é a sua missão? Servo do Deus Altíssimo e adorador. Pregador da palavra, evangelista. Pregador da palavra. Pregador da palavra. Eu vou pra cima sem dó. Eu vou, porque eu tô lotado de unção. Pastor Pastor... Giovanni, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você é um pregador. Eu sou um pregador. O pregador que é pregador, ele pode ver o tamanho do público? De maneira nenhuma, nunca. Nunca. Jamais. Tá louco? Você já teve alguma experiência assim? Já, várias. Eu fui pregar num lugar que tinha 3 pessoas e aonde o púlpito, a mesa era da Itaipava. Ô, louco. Coloquei a Bíblia lá em cima e Deus falou que as paredes quase derreteu. Ah, é? É. E o senhor já foi presidente de um ministério também? Claro que sim. Como é que foi essa experiência? Foi dolorosa a experiência, né, irmão? Por quê? Porque lidar com crente não é fácil, né, irmão? Mas ficou quanto tempo? É muito complicado. Não foi muito tempo de ministério. Quem entrar nesse assunto? Porque é complicado. Por isso que eu enalteço, intercedo pelos pastores. Porque lidar com crente é complicado. Não é fácil. Então, você falou que descobriu o seu ministério de pregador. Pregador. É diferente ser pregador e ser pastor presidente de uma obra? É diferente. Por quê? Por exemplo, eu vou nos lugares, eu tenho a preocupação do ser humano e a alma é a minha luta e a minha sede diária, porque precisamos preencher o céu com almas. Perfeito? Certo. Tá. Mas nós temos que colocar cada um no seu devido lugar. Uhum. Eu não tenho essa responsabilidade hoje. Eu apacento como pastor, eu amo, eu falo da minha vida, do meu exemplo, mas principalmente do exemplo de Cristo, que eu me apaixonei e amei. Mas está sobre as costas e os ombros a responsabilidade de condicionar um povo para Canaã, cuidar, apacentar, tirar a ferida. E o que pesou mais nessa? O que você acha que para um pastor que cuide de uma ovelha, na sua visão, na sua experiência, que aí foi uma experiência que hoje você está como segundo pastor, mas não é o presidente. Quando você você fundou o seu ministério, o que você, para você, o que foi mais difícil nessa missão que você
Não, eu diria pra mim o que foi mais fácil. Ali, quando eu abri o ministério, eu entendi que não era pra mim abrir ministério. Que é o que a gente tava falando. Não era pra abrir. Não era pra abrir. Isso é excelente. Isso é bom. Pô, porque você compra 40 cadeiras, 50 cadeiras, você compra uma mesa de som, vai lá na Santa Efigênia, você começa ali a lidar com as ovelhas. Não é, eu vou lidar, não. Então eu vi que não era pra mim. Eu acho que você tem que ter esse time. Muito importante. Como pastor, eu não produziria para o reino, como eu tenho produzido, falo isso com toda a humildade, irmãos. Mas eu sou pentecostal. Então eu sei quem eu sou. Pregador, sou pregador, irmão. Legal. O que você é? Sou pregador. Porque você não entender. Profeta. Deus seja louvado. Você não entender. Deus seja louvado. Profetão. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Então, se alguém disser assim pra mim, pastor, você é profeta, eu não... Ai, amado, você sabe, né? A gente paga um preço. Eu não pago preço nenhum. Entrega uma ali, outra aqui. Entrega uma... Não. Pastor, você é profeta, sou profeta, Vasco. É isso. Prega a palavra, prego a palavra, irmão. É isso. Porque é o que eu sou. Então eu tenho que dizer que às vezes as pessoas confundem esse tipo de posicionamento com a falta de humildade. Nossa, meu amado irmão, sou necessitado. Na verdade, eu acho que isso é uma cultura brasileira, né? Os brasileiros são assim em tudo que vai fazer. Porque, por exemplo, se eu disser pra você agora, ele perguntar, Luan, qual é a sua profissão? Eu sou... Tá sem profissão, querido? Tá sem profissão, meu amigo. Atualmente. Um mero desempregado, mano. Pastor Ed, por gentileza, qual é a sua profissão? Eu sou designer. Eu sou designer, olha que lindo. Sim. Até enrolei a língua aqui. Eu sou designer. Então, eu sou designer. Isso. Olha. Então, quem que você é? Eu sou convertido. Sou profeta, eu sou vaso. Pregador. Sou pregador, Deus me usa mesmo. Tenho dom de revelação, tenho dom de cura. Sou pentecostal, giro que nem um maluco no altar. Quem você é? Porque se eu dizia quem eu era, um sonhador, talvez isso, talvez aquilo, se eu dava nome antes, eu tenho que dar nome agora. Sim. Eu acho que o mais importante de tudo foi o senhor conseguir reconhecer a questão do ministério de ser presidente de uma obra. Hoje o que a gente mais vê é muita gente, né, se rebentando aí, se quebrando, vamos dizer assim, porque não consegue olhar e falar assim, eu não fui chamado para isso. Você tem que ter o time. Porque você não foi chamado para apacentar e cuidar e estar 24 horas dentro do rio. Mas você foi chamado. Ô Giovanni, me fala uma coisa. A questão do. Quando eu falei pra você. Sim. Quando eu falei, você é profeta. Perfeito. Essa questão de ser profeta, você identificou, você se achou nela. Ou, não é, qual é a palavra aí correta que a gente pode colocar? Se identificou, assim, ou até mesmo. É o teu chamado. É o meu chamado, isso. Tá, eu acho que isso originalizou. Isso originalizou. Desse indicador que Deus deu pra mim, o norte, que eu era pregador. Porque você veio de uma Dom Batista, isso. Né? Então veio de uma coisa mais... De boa. Aí entra numa igreja que... pentecostal dá coragem. Eu vou dizer, pentecostal é ousado. E aí... Ele não para pra... Aí... Pois não, desculpa. Não, pode falar. Então é porque pentecostal, ele já tem a convicção plena. Certo. Que Deus é o Deus que ele traz alguém para revelar, ele traz alguém para rodar, ele traz alguém para falar em língua. Então já tem isso na mente. Então nós somos atrevidos, glórias a Deus por isso. Nós não ficamos no nosso consciente. Será que eu vou? Será que é eu que vou falar? Será que é do meu desejo? Será que é da minha vontade? Então quando se iniciou o fato de... ser um profeta. Aí eu sou um profeta. Por que eu sou um profeta? Eu sou um profeta porque é como se dizia antigamente, você lembra? Deus tem uma obra na sua vida. Aí eu já fiquei curioso, pastor Djani. Falei, qual é? Porque às vezes a pessoa fala, Deus tem uma obra na sua vida. Aí o camarada fala, amém. Mas... Não se interessa. Fica ali, né? Fica ali. Como Deus tem uma obra na minha vida? Então eu tive curiosidade. Falei, como assim negócio de obra? E aí, caminhando, a gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar. Sim. A gente gosta de abrir a boca, não é? Mas a gente gosta de abrir a boca, mas para trazer, para produzir. Sim. Então, minha paixão pelo próximo, porque quando aconteceu comigo, esse Pentecostes, esse negócio de, caramba, meu, vê a sarça.
na montanha, que eu não saio de lá, queimando. Que negócio é esse? Eu olhei, pastor Gianni, eu olhei para aquilo e falei, como assim? E eu fui incrédulo. E sou pentecostal. Você foi incrédulo. Fui porque eu olhei. Você era um crente incrédulo, né? Não era um crente incrédulo. Nesse momento, calma, irmão. Deixa eu molhar o bico. Calma. Por quê? Porque... porque você chegar, já generalizou, sabe, né? brasa viva? As pessoas têm essa experiência. O gravetinho que pega fogo. Que acende. Então, assim, você já viu o gravetinho acender? Então, eu vou contar essa experiência em fração de segundos. Já viu, pastor? Quando eu tava orando... Já viu? Não, eu nunca vi. Não. Então, só que, eu já vi só no meus, acho que o primeiro 2 anos de novo convertido. Tem gente que leva até pra casa, quando né? Tava puro, né? A busca a pureza. Né, aquele momento da paixão. Quando eu ia primeiro amor. O primeiro amor. Primeiro amor, ia pro monte todo dia, passava a madrugada inteira lá. Aí você viu acender o gravete. Eu já vi, já. Eu aqui, já né? vi. No caso, vamos aqui. O entrevistado da noite. Então, pastor Ed, quando eu verifiquei aquilo, eu tava orando, eu levantei... Tá sem profissão. Eu levantei minha cabeça, aí eu vi o graveto, mas só que eu não entendi. O que eu entendi? Lá no Monte do Cocai, eles têm a prática, lá em Guarulhos, de queimar os pedidos de oração. Certo. Então, logo que eu olhei, eu falei, o pessoal tá queimando o pedido de oração. As brasinhas do pedido. E isso, aí fechei meus olhos, curvei minha cabeça e continuei minha oração. Mas não deu 10 segundos. O Espírito Santo da verdade, maravilhoso, disse assim, sou eu, filho. Meu Deus. Aquela voz falou, sou eu, filho. Falei, Senhor. Aí eu já levantei minha mente. Meus olhos se abriram. E quando eu olhei, eu enxerguei um fogo, mas tinha as cores de fogo, mas era uma coisa linda. Um vermelho genuíno, um amarelo que me encantou. E eu senti muito temor quando eu vi aquilo. Então, quando você vai e entende essas coisas de Deus, você quer sempre. Eu quero sempre. Eu não vejo a próxima vez de eu orar. Eu não vejo a próxima vez de Deus me revelar. E aconteceram outras vezes? Extraordinário. Não, só essa vez, irmão. Calma, já foi uma experiência maravilhosa. Já foi bom, já foi. Mas eu vou dizer uma coisa. Às vezes... Quer mais coisa, velho? Mas as pessoas, às vezes, buscam o extraordinário o tempo todo. Sim. E a principal característica do extraordinário é a raridade. Perfeito. Se não for raro, deixa de ser extraordinário. Passa a virar uma coisa rotineira, normal, né? Então Rotineira. eu vi aquele negócio, quando você vai em revelação, e para trabalhar com a revelação, como assim, senhor? Eu vou até aquela pessoa e o senhor vai me falar coisas que depois a pessoa pega e vira para você e fala assim, irmão, você estava lá na sala comigo ontem à noite? Você fala, eu não, mas o Deus estava e ele me contou. Sim. Que Deus conta pra gente. Sim. Ô pastor, e voltando ao seu ministério... Ao meu ministério. Porque assim, é muito valioso essa sua atitude de dar um passo atrás. O que a gente vê em alguns casos são pastores que desistem das suas igrejas e por desistirem, por N motivos, porque o povo com vergonha. Perfeito. Né? Eles abandonam a fé. Acho que foi uma derrota. Exatamente. Teve uma igreja, agora fechou. Não. Eu acho que tem muito. E o pastor, ele é prova disso, que há um novo recomeço. Claro que sim. E há uma honra. Então, o pastor, eu não sei se foi nessa época que o senhor veio aqui pro Ministério Viva. Foi nessa época? Que época? Que você fechou a igreja? Que você... Não, foi bem depois? Foi. E como que foi pra sua esposa fechar o ministério? Minha esposa, quando eu senti no coração, pastor Gianni, vai dormir não, né, amor? Porque o próximo é você. Tá ali com uma carinha de soninho. Eu sei. Eu te amo, hein? Então é o seguinte, a minha esposa, porque a gente tem aquele temor, né? Como assim? Tem uma igreja e agora vai fechar? Sim. Não, porque quando você abre uma igreja, a sua família, ela abre a igreja junto com você, porque ela não pode faltar nos cultos. É claro. Ela faz parte do louvor. Ela tá junto. Tá junto. E outra, quando você falou, vamos abrir uma igreja, então vocês estão comigo? Estamos. É muito importante, né? Extremamente importante. Ninguém consegue abrir uma igreja, pelo menos... Jamais. A gente conta que pelo menos a família do pastor... No mínimo. Aí é que tá. No mínimo, o pastor, ele tem que ter uma família. No mínimo. No mínimo. E eu não tô aqui pregando nem vou falar desse lance, mas é a verdadinha, dá pra dar tempo de fazer esse comentáriozinho aqui? Porque é o seguinte, ele não é só a palavra, ele não é só a ferramenta, ele é o exemplo a ser seguido. Então a família tem que estar ali.
Ou que o cara vai pregar de expor, tudo bem, Deus usa, pega o profeta de 19, de 15 anos, solteiro e tal, mas para apacentar e para ser presidente de uma igreja, há requisitos básicos, porque senão é complicado, né? Sim, sim. Senão é muito difícil, né? Mas quando eu olhei e identifiquei, falei, pô, vou ficar cuidando, mas tem um detalhe, não é fechar a igreja. Porque Deus jamais vai deixar órfão um filho. Perfeito. O problema é você querer manter a igreja aberta e a igreja fechar você. Nossa, é isso aí. É verdade. Isso foi forte demais. Às vezes, alguns pastores, ele entristece porque acha que a carga é pesada. Não, não é uma carga. Não é pedir para Deus, Deus, tira esse peso das minhas costas. Não. Tem que pedir para Deus, dizer, Senhor, abre os meus olhos para mim ter entendimento. Porque se eu sou pastor, as ovelhas estão lá, Deus é naquele lugar e mostra os seus sinais, por que eu não sinto desejo de estar ali? Porque não é para estar. Então ele fica numa batalha, eu não fiquei. Aí eu fui lá falar com a Sandra, minha excelentíssima esposa, que eu amo muito, que é minha paixão, minha mamãe, minha querida. Aí eu fui até ela com muito temor, cheguei em casa cheio da unção, porque eu pedi a Deus e orei no caminho. Falei, Senhor, eu vou dar notícia pra tua filha, pai. Tu disse que vai fechar a igreja. Prepara o coração dela pra ela não escandalizar, pra me chamar de frouxo. Porque falou, você não abriu, não comprou as cadeiras, não fez em 12 vezes, mas tá bonita a igreja, tá linda, você não queria, não era o teu sonho. Então eu fui pra dar notícia, mas já imaginando que ela iria vir com quando eu falei, amor, olha, tô pensando, acho que eu vou fechar a igreja. Ela deu um glória a Deus, varão. Ela deu um aleluia, que ela quase foi batizada pelo Espírito Santo da verdade. Porque mulher, ela tem os olhos ampliados. Sim, então ela entendeu que eu não estava contente, que eu não estava alegre, estava fazendo a obra. Mas você tem que fazer a obra onde você tem prazer. É verdade. Eu gostaria de entender, por favor, essa questão aí que vocês até tocaram nesse assunto, de quando a pessoa percebe, vamos dizer, que foi no caso do senhor, o senhor percebeu que não era para o senhor estar ali, sim, certo? Não era para estar ali. O que eu queria entender? Abriu a igreja, não deu certo, fechou. Isso significa... Na primeira instância, na primeira vez, isso já significa que a pessoa não foi chamada para aquilo? Ou talvez aquilo não é o tempo? É um discernimento pessoal. O meu discernimento foi entender que eu não iria ficar dentro da igreja apacentando, eu iria apacentar fora. Aí o senhor se encontrou no Ministério da Pregação. Isso, não dá para você pontuar, porque é muito pessoal. Eu acho que o mais importante de procurar entender, então, o que está acontecendo, é a pessoa entrar dentro dela e ser sincera. Legal. Porque você pode ver com os olhos que você quer ver. Saber o que você quer. Eu quero ser pregador, quero ser pastor, aí você vai entender. Porque às vezes, amado irmão, é muito perigoso. Você está querendo parar, não de ser servo e adorador, você quer trabalhar, mas você entende que a igreja não está e tal, e você acha por bem parar aquele trabalho. Aí na semana que você pensa em parar aquele trabalho, vem alguém e diz, varão, Deus diz que nessa batalha ele vai te honrar. Então, são coisas espirituais que exigem de você uma sensibilidade muito grande para você notar. Perfeito. Porque senão você... Sabe, você fica ali e fala, pô, eu vou parar. Aí... Então, porque muitas vezes você fala para alguém vê você triste, de repente fala, ô varão, você é guerreiro. Então, é uma pergunta extremamente inteligente, mas não há uma resposta. Não tem uma receita. Não, né? tem como, não tem uma receita. Não tem uma receita. A gente fez uma série de mensagens há alguns anos atrás que tinha o tema o chamado, né? E hoje o que eu sinto é que dentro da nossa igreja, dentro da igreja no geral, as pessoas estão por insegurança sempre em busca de um chamado. É verdade. Ó, eu fui jogador de futebol. Certo. Ou melhor, para o pessoal que tá ouvindo aí não dizer, pô, ele fala que foi jogador, tá muito mal e tal. Joguei, irmão. Eu falo com propriedade. Joguei bola, zagueirão, volantão. Zagueirão brabo. Então, você falou sobre o chamado. Sobre o chamado. A descoberta desse chamado. Para cada um tem um processo. Tem um processo. Só para os senhores entenderem o porquê que eu fiz essa pergunta. Sim. Porque eu já vi dos dois lados. Eu já vi, na verdade, de todos os lados no que diz respeito ao ministério.
E isso aconteceu comigo também. No primeiro podcast a gente falou sobre isso, né? Mas eu entendo, na minha infantilidade lá no começo, eu achava que Deus tinha me chamado pra cantar. Eu cantava, pastor Giovanni. Sim, tinha o playbackzinho. Difícil de acreditar. Posso ir além? Posso ir além? E aí depois eu vi que não era isso. Eu quero... E aí eu comecei a gostar. E aí, só pra me concluir, e aí eu já vi de todos os lados. Já vi gente que começou cantando e viu que não era pra cantar. Já vi gente que começou pregando e depois foi pro louvor e deu super certo. Já vi gente que dirigia a igreja, fechou a igreja ou parou de dirigir a igreja e foi pro Ministério da Pregação, explodiu. E vice-versa também. Sim. Vou falar uma coisa aqui. O pastor Luan já fez podcast. Sim. Deu certo? Não. E agora tá no maior podcast do Brasil. É incrível. Como que vai? É incrível. Deixa eu lhe falar. Eu quero dar um exemplo. Doideira, né? Ó, eu quero dar um exemplo aqui. Porque, na verdade, isso daqui é o... Isso aqui é maravilhoso. Ó, é o que eu amo fazer, comunicação. Eu gosto muito disso aqui. Vocês gostavam de jogar futebol. Sim. Então, todo menino, ele quer ser jogador de futebol ou cantor. Dá a entender... Por quê? Você sabe por quê? Então, dá a entender que não existe nada melhor e nem mais prazeroso. Se você for um médico, não é legal. Se você for um doutor, não é legal. Se for um juiz, parece que não é legal. Se você for um CEO, não é legal. Então, quando a pessoa entra dentro da igreja, ela se encanta, ele quer ser o quê também? Ou ele quer ser cantor, pregador ou profeta. Ou profeta. Ele quer ser. Sim. Então, esse entusiasmo acontece também quando o camarada chega. Tem alguma receita que a gente pode até falar aí pro nosso público, pros milhares de pessoas que estão nos assistindo, ou até pra gente aqui mesmo? A questão do... que eu lembrei disso agora, porque eu ouvi uma mensagem dessa, não tô lembrado quem foi que pregou, aqueles trechinhos dos TikTok, a respeito de correr a sua corrida. Tem um momento certo que a gente percebe quando a gente está correndo a nossa corrida ou quando a gente está correndo a corrida do outro? Pra você... Na sua opinião. Na minha opinião, pra você ter a sensibilidade de notar esse momento, antes teve que acontecer algo dentro de você. E qual foi? Tem um gatilho. Qual é o gatilho? É entender que a melhor posição que você tem dentro da igreja é da porta pra dentro. E você deixar acontecer como Deus quer que aconteça, aos poucos. Então, eu acho que tenho convicção plena disso. Certo. Porque parece que antes de encontrar o caminho, você tentou vários caminhos, né? Sim. Não, você não tentou vários caminhos. É que você quis vários caminhos. Você imaginou vários caminhos. E você nunca parou para sentar e dizer assim, mas peraí, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Mas peraí, o meu achar? Porque eu acho interessante você se fazer pergunta. Porque antes de eu fechar a igreja, eu fiquei dentro da igreja. Antes de falar com a minha esposa, eu me fiz perguntas. Perguntas, às vezes, são mais importantes do que as respostas. Eita. É você se encontrar, né? Porque você tem uma fidelidade com o teu sentimento. Uhum. Só que esse reencontro, ele não tem uma data. Não. Moisés, ele demorou para se reencontrar. 40 anos. Para estar de volta ao propósito. Então, eu acho que sim, as pessoas podem sair do propósito. E eu acho que sim, as pessoas podem voltar ao propósito. Podem sim. O pastor Giovanni hoje é pastor novamente. Pastor. E fiz tudo, hein? Essa questão de sair do propósito é proposital? Vamos dizer que pode ser algo que pode acontecer para gerar em você maturidade e experiência? Desculpa. Por favor. Amado irmão, deixa eu lhe falar. Não tá em Deus? Quem manda? Deus. Então você vive esses conflitos porque Deus não tá mandando tanto assim em você. Você começa com muitas imaginações. Agora, se você simplificar a tua adoração e a tua relação com Deus, primeiro que quem governa não é mais você, é Deus. Sim. Tudo que você pensou, ou imaginou, ou quis, sempre ou você bateu a cabeça, ou não deu certo, nunca saiu do jeito. Então, agora Deus vem para comandar. Mudou tudo e comanda. Então, se você... Muitos se frustram, muitos abortam sonhos, muitos começam de manhã e de noite já não querem mais. Sim. Por quê? Porque é o modo operante de cada um. Então, quando ele deixa, compra, você fala, bom, então não é mais eu mesmo, já Elvis, o soberano Deus é em mim, palavra dele, me apaixonei, amei. É como Jacó. Não quero mais ser Jacó. Se o senhor... O que você quer? Não, naquele aperto de Jacó, eu acredito, veio a minha ousadia de dizer que naquele momento o anjo dizia, o que você quer? O que você quer? Ele falou, eu não quero mais ser eu. Eu não quero mais ser o Jacó. Pô, enquanto você não me abençoar, ele chorou ali.
Ele falou da vida dele naquele agarrão. Ele falou, pô, minha vida, eu tô cansado da minha vida. Quando as pessoas se cansam de você, é uma coisa. Agora, quando você se cansa, então você tem que ter esse time eu mudei. Eu tô na presença de Deus porque o que eu era, eu não queria mais nada do que eu era. Agora eu quero algo. Então aí, hoje, por que muitos param, desviam, não querem mais? Por quê? Porque é só entendimento. 1 mais 1 é 2. É espiritual, mas 1 mais 1 é 2. Irmão, tava ruim lá na terra? Tava. Venho para Deus, vim. Quem é que comanda agora é Deus. Então você tem que sumir, você tem que morrer. Quem perder a sua vida, achá-la-á. Sim. E aí encontra o propósito. É claro, porque hoje, o reino de Deus, os frutos já eram para ser gigantescos, eram para ser maiores. Hoje nós somos quanto? 50 milhões de cristãos? 60. A última 60 pesquisa. milhões? A última pesquisa foi. Pô, era para ter muito mais. Era para ter muito mais. Era para nós dominar. Eis que vos colocam por cabeça. Então você está dentro da igreja, não significa, velho, que você vai viver a palavra de Deus. Por quê? Se você não entender ela em você, se você não saber, aí você fica criando problema. Eu nunca criei problema, pastor Ed. Nunca? Não. Ô pastor, você prega desse jeito? Prego. E é esse jeito mesmo. É assim mesmo. E é esse jeito mesmo. Você rodopia no púlpito? Rodopeio. Ô, pastor, já aconteceu de você ir numa igreja e alguém falar assim, ó, pastor, eu gosto muito de você, mas aqui eu não gostaria que você fizesse tal coisa. A oferta poderia ser de 10 mil reais. Já aconteceu? Não aconteceu. Não? Não, porque as pessoas me chamam, porque uma coisa é gostosa do crente. Quando ele se encontra, todo mundo sabe como ele é, o que vem dele, o que Deus produz através dele. Quando as pessoas me chamam para pregar, elas querem o quê? E eu vou falar isso com humildade, avivamento. É avivamento, é glória a Deus, aleluia. A pessoa sai de dentro da igreja suada, fala, eita! Pastor Giovanni, como que o senhor lidar com as críticas? Pela sua forma de ser, de pregar, que cada um tem. Tá. E a gente sabe que sempre tem um outro ali que acima de tudo, cada um no seu quadrado, eu acredito que tem que respeitar. Tá certo, irmão? Certo. Firmeza? Então é isso. Certo, mano? Cada um na sua pegada. E é nessa visão aí que você conheceu ele, né? Verdade. Porque... Pastor, como que foi que você conheceu ele? Conta com riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes? Claro. Aquilo que eu esqueci, o senhor, por favor, Não muito. Dá um gole de café. Riqueza de detalhes. Quem pode contar é só ele mesmo. Aquilo que eu esqueci, você por quer favor, contar o ou senhor... ele conta? Não, pô. Aquilo que eu esqueci, por favor, o senhor me interrompa e... Tá bem. Tá bom? É claro que sim. Mas Você debaixo já me perdoou. Nós estamos bem. Já tá tudo certo. Deus seja louvado. Nos bastidores, porque tem um bastidor antes da gravação, né? Claro. E aí nos bastidores nós estávamos ali conversando novamente, né? Porque nós sempre conversa de muita coisa, né? Deus já usou a vida do pastor Giovanni várias vezes para entregar para mim. Deus seja várias louvado. vezes não, acho que umas 2, né? Entregar o quê? Deu um exagerado. Vai ser pai, viu? Eu exagerei um Vai ser pouquinho pai. aqui. Vai ser pai, Você tá meu sabendo? amigo? Meu fechamento! Tá ligado? Deus te abençoe, irmão. Hein? Parecia que poderá sair alguma coisa boa dali. Saiu. Deus seja louvado. Amém. Depois nós entramos nesse assunto aí. Tá bom, não tem problema. Ó, eu ia falar fomos eu. Fui eu convidado para uma partida de futebol. Você? Não era do ministério ainda. Eu não era daqui ainda. Mas era um futebol secular ou gospel? Cristão. Aí que tá o negócio. Isso, aí que tá o negócio. Até o juiz apitar, porque quando apita você já não sabe se é de cristão. Então. Eu porque assim, eu só falei o que eu... Chicote estala, o sarrafo pega. Eu só falei o que eu falei porque assim... Nós estávamos entre cristãos, né? Claro. Aí eu falei aqui, todo mundo crente, batizado. Chegou com a Bíblia. Eu falei oração antes. Eu falei... Eu cheguei depois da oração, por isso que eu não... Aí quando eu vi o cenário, né? Eu falei assim, todo mundo cristão e tal, aquela coisa toda. Tô em casa. De repente, saiu ali meio que um desentendimento, né? Sim. No geral, acontece no futebol, alguém deu uma entrada ali, né? É futebol. Acontece, né? Futebol. Acontece. E aí eu... não sei o que aconteceu dentro de mim, né? Que eu resolvi acusar uma outra pessoa. Apontou, né? Apontei, né? Mas quem é essa outra pessoa? Eu falei assim, a culpa dessa briga todinha é desse rapaz aqui, ó, né? E quem era, rapaz? Acabei cometendo Não, né? peraí. Deixa eu entrar. Pera um pouquinho só. Sim, eu tava do lado, eu vi. Aí, Ele chamou
O pastor Giovanni tava ali, né? Meio que tentando arrumar a situação. Aí ele Ele chamou o pastor, o Giovanni puxou de lado o pastor. Sim. A culpa de tudo isso é daquele rapazinho. Tem que parar aquele rapaz. Mesmo, quem é o rapaz? Quando o pastor Giovanni olhou. Quem era? A hora que eu olhei, eu falei, quem é, pastor? Tipo, eu tava ali, é bem o que o Evandro falou. Né? Ele tava tentando apaziguar, trocar aquela ideia, ele falou, quem é? Daí a hora que ele apontou, eu olhei, eu falei, ô irmão, aquele lá é meu filho, rapaz, tá louco, irmão? Tá maluco? Já estranhei na hora, é o pentecostal. Depois nós pedimos perdão, um abraço, mas na hora eu falei, você tá louco, rapaz? Aí o pastor que é santo, Nazareno, aí ele olhou pra mim e falou, não, vaza. Eu falei, não tem ideia, rapaz. Mas isso foi incrível. Foi. Viver intensamente. Foi sensacional. Foi maravilhoso. Por quê? Sabe o que é legal? Quando, por exemplo, trabalho com críticas. Sim. Tá certo? Porque eles podem. E eu peço a Deus para que isso... é um peso para você? Não. Porque quando você é quem você é extraordinário. O que você é? Eu sou crente, irmão. Então eu ajo como crente, eu penso como crente, eu falo como crente, eu sonho como crente. Porque não mudou, não transformou, então você tem que fazer tudo isso. E isso que o pastor está falando é uma realidade que o Brasil, eu acho que as pessoas não estão acostumadas a lidar com pessoas que ela o tempo todo. Por exemplo, o nosso presidente, né? A gente tá vendo que ele tá sofrendo por ser quem ele é o tempo todo. Então ele não tem filtro. Mas é nobre. Porque ele sim, porque fiel. você sabe o que espera dele. Duas coisas... Ele não é traiçoeiro, você sabe o que se espera dele. Duas coisas eu aprendi. Se você fizer pergunta, você vai levar. Isso, é duas fidelidades. Cala a boca! Então, é três fidelidades. Deus, sim, esposa, porque... meu amigo, advogado leva tudo. Então você tem que ficar esperando. É o amor que nos mantém, é sim, claro, mas coube aqui, né? Porque os meninos que separam, eles sabem que é amargo. Então não separa, a hora, vai pro monte, faz de tudo, mas não separa. Casamento é sagrado, né, vai? A Sandrinha. É crise, Sandra... passa. A Sandra é maravilhosa. Sandra eu conheci o pastor Giovanni desta forma. E este ano foi uma das pessoas que Deus mais usou para falar Deus comigo. Seja louvado. Sim, Deus seja louvado. O pastor Giovanni, ele sempre fala, eu já falei isso no púlpito uma, duas e algumas vezes, que o pastor Giovanni é um homem que fala muito ao meu coração. Deus seja louvado. Com as ações, com a forma, com a ministração da palavra. E Deus abençoe sua vida. Deus seja louvado pelas tuas palavras. Quais são os ganhos daquele que vem para Cristo? É tudo isso, mas... Então, ele já não ganha mais para ele ganha para o próximo. A maior alegria dele é quando vê o próximo sorrir. Sim. Então, vai mudando. E você sempre foi assim, pastor? Sempre, Vaso. Porque é gostoso amar. E no seu trabalho, você era assim também? Sempre. Você trabalhava no estacionamento? Maravilhoso. Sempre, irmão. Orava por... O cliente vinha me pagar, eu recebia, mas depois eu orava. Ele vinha pagar uma mensalidade. Cliente chorava comigo. Deus usava eu para revelar. Não, eu sou crente a todo instante, irmão. Dê uma chance para mim, eu tô pregando a palavra. Verdade. No banco, na fila, no ônibus. Como que você entrou na área do estacionamento? Né? Estacionamento foi assim. Eu comecei a cuidar de carro na rua. Você era flanelinha? Eu era flanelinha, irmão. Com muito orgulho. Sério? Flanelinha. Pegava aquele... Eu via a rua... Flanelinha. Tá bem, né, irmão? Deus seja louvado. Salve a família lá, tá? Também te amo em Cristo, viu, Varão? Toalhinha. Não fala nada, mas quando abriu a boca. Mas aí, você era daqueles flanelinha. O que seria um toalhinha? Toalhinha, deixa pra depois, né, irmão? Fora do ar nós vamos conversar. O flanelinha. Mas você era daqueles flanelinha que se a pessoa não desse dinheiro, você ficava meio... arriscava o carro? Não, de maneira nenhuma, porque algo que Mas existe esse tipo, né? Existe, mas algo que sempre teve dentro de mim e só veio se aperfeiçoar é você ser humano. E isso te levou a lugares maiores. Porque eu sei que eu desejando pro próximo, a minha parte viria. Tem uma rua no centro de São Paulo. Tá gravando? Pega essa daqui. Tem uma rua... eu comecei? Já tá me atrapalhando. Rapidinho. Pode falar. Tem uma rua ali no centro de São Paulo, pegando essa pergunta aí que o Ed falou, tem uma rua no centro de São Paulo que eu não paro mais nela. Qual? Mano. Porque ali que não dá a gorjeta. Não é isso. Duro. Tem que abrir a mão virada. Você é louco? Não foi isso. Flanelinha, picalinha, o almoço do cara, irmão. Ao invés de dar aquele ninguém, entra dentro do carro, sai fora. Dá R$1 pro cara. Não foi isso. Eu dei 2 ainda. Eu dei 2. Nossa, meu amigo. Tá enquadrado aí?
Ó, eu dei Voltando? Pode falar, meu. Ó, eu dei R$2. Sabe o que ele fez? Ó? Eu entrei no carro, quando eu entrei no carro, ele tava lá embaixo, ele não tava olhando o meu carro nem a pau. Ele tava lá embaixo. Quando eu entrei no carro, ele viu entrando, ele veio. Na velocidade, correndo a milhão. Eu falei, beleza, liguei o carro, tudo, baixei o vidro, ele já chegou. Opa, amigão, tava olhando aí, não sei o que lá. Eu fui e dei R$2 pra ele. Quando eu dei R$2 pra ele, sabe o que ele fez? Ele fechou a cara e fez assim, ó. Porque o público tá assistindo a gente. Ele fechou a cara e fez assim, ó. Ah, mas acho que todo mundo tem história. Aí eu olhei assim e falei, eu não vou parar mais nessa rua, porque esse cara marcou meu carro. Não, tranquilo, às vezes ele não tava num dia bem, ele era feio mesmo, mano. Você também só deu R$2, né, mano? Você queria que o cara abrisse o sorriso? Você queria arrancar o sorriso do cara? Ah, meu, valeu aí, chefe, é nóis, tal. Chefe, queria ser chamado de chefe. Ah, eu queria humilhar o cara. Não foi isso. Você tinha feito uma Pelo amor de Deus. Por gentileza. Não, eu tava falando sobre esse é o processo de flanelinha para empresário. Porque é o seguinte, quando você tem Deus, tudo é possível. As coisas extraordinárias acontecem. Eu fiquei 1 ano flanelinha. Eu comecei. Olha só como são as coisas. Eu levava minha esposa pra faculdade. Tá gravando aí, filho? Tá, continua. Eu levava minha esposa pra faculdade. E lá na Vila Maria, as ruas são muito largas. Então eu cuidava de carro pro cara que... Ah, você já era casado? Eu era namorado, mas levava ela pra faculdade. Ah, como eu deixava gente, o carro... olha isso. A esposa na faculdade e ele era o flanelinha. E eu era o flanelinha, sabe por quê? É o Eduardo e Mônica. Não, era o chefe... mano! Eduardo e Mônica. Romeu e Julieta. Só pra mim não boiar aqui, que era Eduardo que e tá Mônica. esquentando aqui. Não, da música. Eduardo e Mônica da música. Os dois, porque é o seguinte, ela ia estudar. O cara que cuidava da rua e dos carros da rua, ele não sabia manobrar. E eu tava duro na época, né, velho? A forma ainda a terra era sem forma e vazia ainda. Não tava nos tempos áureos, né? Não era aquele momento que assim a gente... Mas era o momento, era o processo, mas já tava na presença de Deus. Aí eu manobrava o camarada. A Sandra terminou a faculdade, se formou, então não levava mais ela. Então eu achei interessante aquilo. E no ano seguinte abriu a faculdade na avenida da minha casa. Aliás, da casa da Sandra, que eles estavam me acolhendo lá como um menino bom. Ah, você... Aí eu falei, eu vou cuidar de carro. Ela falou, como você vai cuidar de carro? Eu falei, eu vou cuidar de carro. Aonde? Eu falei, em frente à faculdade. Ela falou, é sério, sério. Mas como assim? Você tá maluco? Eu falei, tô. Porque ser maluco é olhar pro céu. Ser maluco é fazer diferença. Ser maluco é quando vir no teu coração você ir realizar na direção de Deus. Não é separar pra... Pois não, meu irmão? Não, pode falar. Deu uma estaladinha aqui, é pra parar? Já deu. Não, pode seguir, continuar. ser maluco. Então é o seguinte, o que eu fiz? Eu peguei o quê, meu amigo? Eu falei, eu vou, porque Deus mostrou. Eu não vi vergonha. Eu vou ficar cuidando do carro na rua. Todos os meus amigos vão passar ali. Então, eu acho que esse é o ponto X, né? Mas quando você tá em Deus, a terra some de você. Tem gente que tem vergonha. Pega essa daqui, vergonha. Teria Pega vergonha, essa frase. sim. Não é? Mas quando Deus tá em você, a terra não tá mais. Sim. Você não vive mais no 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 3. Porque isso faz muito sentido pra quem sabe onde quer chegar. Ah, claro que sim. Aí não vive aquele momento. Perfeito, mas por que ele sabe onde quer chegar? Porque o Senhor dele deu direção a ele. Certo. Então, e é fácil de entender que esse momento que você tá passando agora... Posso falar? É um processo. É fácil ser crente. Essa que é a bem da verdade. Se o camarada era nas trevas, não tinha sossego, não tinha paz, não tinha nada. Era uma bagunça. Aí o camarada vem para Deus. Então as pessoas dizem, é um preço. Que preço que é servir a Deus? Preço nenhum. Preço é antes de conhecer o Senhor. O sufoco é antes de conhecer o Senhor. Tem uma frase do apóstolo Luiz Hermínio que ele fala o seguinte: você não deixou tudo por nada, você deixou nada por tudo. Uau. Aí eu peguei e fui na Tiradentes. Uau é meio, não é pentecostal, tá vendo? Uau! Uau já é meio batista. Uau! Ele podia falar, ô Glória, olha que lindo. Não, ele meteu um uau. Porque nós estávamos num podcast. Tá certo. Entendi. Então o que eu fiz? Entendi. Aí eu fui até a Avenida Tiradentes, irmãos queridos, e comprei um jalequinho escrito de segurança. À noite eu fui lá pra frente, falei com o dono da faculdade, ele falou, vai cuidar de carro.
Pode cuidar. E pode dizer que tem a minha liberação. Deu 70 dias, eu estava com 60 chaves num chaveiro que eu preguei e coloquei na parede da padaria. Tá certo? Legal. Com jalequinho. E cuidando de carro. Em frente à faculdade, com 60 chaves, com chuva, os moradores reclamando, desce vindo, e eu só dando um sorriso, um abraço e dizendo, ô meu amigo, deixa eu trabalhar. Eu paguei o meu casamento. Meu Deus. Tá certo? Glória. Foi num buffet top de São Paulo. Uau. Maravilhoso. Uau! A minha lua de mel foi em Porto Seguro de avião. Nossa. Meu Deus do céu. E paguei tudo. Paguei tudo. Flanelinha. Paguei tudo. Não, aí é que tá. Eu não paguei tudo sendo um flanelinha. Eita. Eu paguei tudo sendo um servo de Deus. Meu Deus. Eu paguei tudo porque o Deus da provisão estava vendo o meu coração. Aham. Tinha pessoas que passavam ali, olhavam e eu entendia. Tinha os engravatados que paravam ali no balcão tomando suas cervejas e eu de jaleco. Mas o engravatado não ganhava o que eu ganhava, meu amigo. Isso é bom, é exatamente isso, O pastor de Janinho já dormiu. Não, ainda não, tá acordado, tá aqui comigo, eu te amo. Vou voltar esse ano ainda lá pra pregar, mas aqui, ó. Então o que aconteceu? Porque eu falando desse jeito eu não vou pegar nem 2023. Então é o seguinte, deu um ano e meio. Olha que interessante, 1 ano e meio, eu tinha 60 carros. Tá certo? Entrou as férias. Então aí viria o outro ano letivo, mas o meu comércio já estava cheio. E aonde era o meu comércio? As ruas públicas em frente à faculdade. E as pessoas sem pagar aluguel, IPTU. As pessoas tinham a confiança de deixar a chave já na tua mão. 60 chaves, 60 clientes. Boa pergunta. Quando você tem a luz, até os teus inimigos vão reconhecer. Por que eu quero dizer isso? Porque eu falava gíria. Tá, hoje eu também falo. Você tá liberto aqui? Tô liberto mais ou menos, né, irmão? Que uma gíria de vez em quando. Até meio-dia. Até meio-dia, porque é o gostoso. Porque uma palavra que o povo quer, esse negócio de muito amados irmãos. Formalismo. Oh, aleluia! Lá no latim. E Flávio Joséfo. E lá nas sântricas do Plaplau. Você tá pregando pro leigo, você tá pregando pra Dona Maria que come feijão e arroz. Então a minha linguagem, eu acho que ela é perfeita. Porque lá, quando eu estou pregando, as pessoas que estão lá são meus irmãos. Eles têm as mesmas histórias que eu, os mesmos desejos que eu. Então eu quero que eles entendam que eu sou um deles. Eu não quero que quando eu venho, a pessoa olhe e diga, lá vem um, meu Deus, e tal, mas vamos pro estacionamento. Aí é o seguinte, veio as férias. Eu precisava aumentar a minha empresa. Tá certo? Você já chamava de empresa. Empresa? Porque eu administrava como empresa. Isso é visão de quem tá... E outra, não chegava atrasado. Olha aí. 6 horas eu tava lá, eles começavam a chegar às 7 horas, não importa. Porque a rua é pública, não é? Sim. Dava 6 horas, as pessoas que trabalhavam nos seus horários comerciais estavam indo embora. Então eu... com toda... Já peguei uns cones e já falava, essas vagas aqui é minha. Não põe, não. Tinha os irmãos que falavam, né? Mas não pode pôr aqui? Não. Eu falei, irmão, poder pode. Mas me ajuda, você tem coragem de pôr? Eu vou cuidar do seu carro. Eu vou cuidar, você vai estar na aula tranquilo. Então Deus dá unção na palavra da gente. Giovanni, eu acho que esse é o segredo. Eu falei, eu vou cuidar do teu carro. Aí ele falou, tá bom, eu vou te dar uma caixinha. Eu falei, não, filho, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu cobrava R$30 por mês. Eu não queria que ele me desse... mensalista? Ainda era mensalista ainda. Claro, porque se me atrasava, eu riscava o carro. Brincadeira. Mensalista. Fala. E teve alguma ocorrência? Nunca. Era isso que eu ia perguntar. Jamais, agora. Por quê? Porque ali estava no domínio de Deus. Meu Deus. Tudo contribuiu para o meu bem ali. Tanto é que depois de 1 ano e meio, eu fui procurar na rua vizinha aumentar a minha empresa, e aí tinha um camarada lá sentado na calçada, ele falou, ô Giovanni, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, o que você está fazendo aqui na minha rua? Que era uma rua paralela às 2 ruas que eu tinha esses 60 carros. Ele falou, o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? E eu lembro que eu tinha comprado meu primeiro carro, um Fusca verde.
do Fred Flintstone, porque não tinha o assoalho. Andava... A Sandra falava assim, quando que você vai arrumar? Eu falei, amor, eu vou arrumar, já chegou o carro. Isso daqui é detalhe, que é mais ventilado, é mais tranquilo, fica sossegada. Então ele me disse... Mas o seu Fusca não quer dizer que você não ganhava, porque você pagou a sua festa, era questão de prioridade. É porque carro pra mim nunca teve importância. Teve importância eu comer bem, vestir bem, ter um bom perfume. Boa. Ah, irmão, você é louco. Oh, carro é legal, mas... Você já tinha sua casa própria nessa época, não? Não tinha. De aluguel em aluguel. Perguntinha boa, né, Varão? Não, porque tá certo. Tava prosperando a empresa, né? A empresa tava prosperando. E aí você tava na rua paralela e aí eu tava na rua paralela e o camarada chegou pra mim e falou, Giovanni, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô vindo aqui pra ver onde é que tem guias que não são rebaixadas, que será prováveis garagens. Empresa. Ele falou assim... Espaço da minha empresa. Espaço da minha empresa, porque para não atrapalhar a vizinhança. Daí ele falou assim para mim, ô Giovanni, tem um terreno ali na Avenida Jaçanã. Eu falei, aonde? Tem um terreno ali na Avenida Jaçanã, vai lá ver, rapaz. A casa de frente é velha e tem um portão azul. Falei, mas e daí? Ele falou, tem um terreno gigante lá. Eu fui lá ver. Fiquei lá por 25 anos. Criei meu filho. Comprei minha casa. Não passei vontade, fui pra praia 25 anos e ficava 15 dias cuidando de carro na rua. Deus me levou pra lá, eu colocava 140 carros lá dentro. Meu Deus. Eu tinha contrato com a congregação, com a faculdade, eu era o príncipe do estacionamento ali, porque todos vinham até mim. E eu comecei, e com o mesmo jeito que eu cuidava como flanela, era o mesmo jeito que eu cuidava como empresário. A mesma coisa. De flanela é empresário. De flanela é empresário e numa boa. Minha capacidade não, porque eu tenho a 4ª série, né, Varão? Eu fui expulso, né, Vasco? Já que eu sou um bom crente, quando eu não era, eu também era um bom carnudo, né, Varão? Eu não tinha problema com nada. A gente tinha apetite, né, pastor Djali? Pastor Djali nasceu no BC Bagé. Então, assim, tô brincando, homem de Deus. Glória. Então, o que mais chamou a atenção no meio de tudo isso daí também foi essa questão. Foi essa questão que o pastor Ed pontuou, que tá na rua, né? Como flanelinha, que esse é dado o nome, cuidando dos carros ali, mas o senhor já via como empresa. Isso. Eu já trabalhava. Perfeito. Isso. Detalhe, eu quero dar detalhe. Rapidamente. Eu chegava às 6 horas. Tinha chuva. Esse ponto eu chegava às 6 horas. Eu saía às 11h30. É disciplina. O camarada ia pra prova da faculdade, o Evandro. Isso. Ele chegava às 11h30 pedindo desculpa pra mim. Ô, Giovanni, desculpa. Eu falei, que é isso, rapaz? Tá maluco? Ele falou assim, caramba, você tá aqui. Eu falei, eu tô aqui, olhando o seu carro. Porque eu podia dar 11 horas, sair fora e pensar. 11 horas da noite? 11 horas da noite, das 6 da tarde às 11 da noite, porque eu trabalhava numa faculdade. Cuidava o dia inteiro? Não, das 6 da noite. Não, das 6 da tarde. Às 6 da tarde. Não, é o período noturno. Ele trabalhava no período noturno. Tá, Deus fez algo tão maravilhoso que eu trabalhava noturno que eu acordava meio-dia, né, irmão? É o perfil, né? Porque eu descobri um monte. Porque não é problema. Eu vou pra cadeia. Tem cara que fala, não. Que hora que você acorda? 10 horas. Não, eu acordo às 6. Pô, é um crime porque eu acordo 10 horas? O importante é eu pagar minhas contas, velho. Sim. Ó. Gosto de dormir, gosto, porque eu gosto de monte, gosto da madrugada, eu gosto do reteté, eu gosto de vigília, eu gosto de dar lugar, eu gosto de pregar, eu gosto de viajar, eu gosto e vou fazer isso e vou continuar fazendo. Eu ouvi uma frase que faz todo sentido, isso que o senhor falou, que não importa a hora que você acorda, o que importa é o que você faz a partir daquele momento. Sim, mesmo porque eu sempre gostei de dormir, né, mano? Eu tenho uma tendência, né? O que você cria, o que você faz a partir daquele momento. É uma tendência, Eu também tenho. Você produz. Isso, o que você produz a partir do momento que você acorda. Se você acordou meio-dia, mas dali até 6, 7, 8 da noite, você produziu alguma coisa que gerou muita coisa, tranquilo. Tá tudo certo. E sabe o que aconteceu? Depois desse primeiro, veio o segundo. Fiz contrato com a faculdade. Segundo o quê? Segundo estacionamento. 800 metros na avenida do lado. Não demorou 2 anos. A hora que você acorda, não sabe a hora que você vai... Não vê a hora. Boa, profeta. Repete aí, porque no microfone... As pessoas, elas olham e observam a hora que você acorda. Mas elas não olham e observam a hora que você vai dormir. Exato. Você acordou meio-dia, mas foi 6 horas da manhã. É claro, às vezes o cara acorda 8 horas da manhã, faz tudo certinho, mas é mó H. Só mete o louco. Só mete a do louco do Gardenal, irmão. Você dorme até tarde e dorme, irmão.
Tanto é que nos meus recados eu ponho lá, ligar após às 10 horas. E hoje tem uma... As contas tá pagas, não tô devendo nenhum. Não, tem uma atrasada, né? Mas tudo bem. O nome disso é produtividade. É produtividade. É o que você faz a partir do momento que você acorda. Porque você tem acordou um 10 norte. horas, mas dali pra frente você produz pra caramba. Voltando ao começo, eu não Certo. norteei e entendi que Deus é na minha vida e Deus que ia governar? Sim. Pronto. Então é o seguinte, quando você trabalha com atitudes geram milagres. Aham. Então eu tava ali, ó, eu cuidava do carro, eu saí 11h30, eu DSV e tal, comprei um carro, depois comprei 2, alguma coisinha aí que eu posso participar, que estão rolando o Fica tranquilo, isso aqui é uns cortes nossos. É só você... tá bom. Tô falando demais, já pra parar? Ou como é que tá o negócio? não. Então deixa eu falar um negócio. Não é eu isso. comprei 3, eu tinha 3 estacionamentos. Aham. Eu era o príncipe do 3 estacionamento. estacionamentos. 3 estacionamentos. Avenidas principais? 280 carros, nos 3 girava. Ó, depois você me passa esse mistério aí, viu? Porque... Ganhei dinheiro. Porque, ó, lá Não é mistério, o grande mistério se Não, revelou. esse mistério do estacionamento, porque lá em Mogi das Cruzes, lá em frente ao hospital, tem um terreno lá grande que tá com a placa de aluga, se já tem acho que uns 9 meses e ninguém aluga. Eu falei, Então por que ninguém faz um às estacionamento vezes aqui? não é um bom negócio. Às vezes o aluguel, às vezes não tem o movimento necessário. Aham. Às vezes já foram pessoas lá e entenderam que a proposta não é interessante. Entendi. De repente vai ter um aluguel altíssimo, porque é um baita de um Porque terreno. sempre quando eu passo na frente lá, eu olho a placa de Então, aluga. desconfia, eu irmão. falo, ué, por que ninguém Então nunca alugou desconfia, essa já oferta? vê com maus olhos. Na frente do hospital. Será que ninguém viu? Você tem que ter o timing. Eu sei que você tem, você é um empreendedor maravilhoso, mas deixa eu falar dos estacionamentos. Conclui. Conclui. Você chegou então de vamos resumir. Vamos. De flanelinha a De flanelinha a empresário, com 3 estacionamentos. Era uma rede. Era né? uma rede de Didio estacionamento. Didio estacionamento. Os caras me viam diferente, me olhavam diferente, mas isso nunca subiu à minha cabeça. Agora, uma curiosidade minha aqui. Chegou, já aconteceu de você estar lá no seu estacionamento já como empresário e alguém que te conhecia da faculdade fala, cara, olha, aonde, tipo, já aconteceu isso? Já, claro que sim. A te acompanhavam? Já, assim, me acompanhou, a falou, sua irmão, já. evolução? Cliente. E em quanto tempo foi esse Essa é 1 ano e meio. de flanelinha? Porque 1 ano e meio? 1 ano e meio de flanelinha. Uau. 1 ano e meio de flanelinha. Porque Uau. muitas pessoas dizem o Deus de Eclesiastes. É verdade que o tempo pertence ao Senhor, mas o tempo do Senhor, ele se movimenta depois do nosso tempo. Meu Deus. Então, quando eu descobri o Senhor, eu não fiquei dando canseira, eu não fiquei com graça, eu não fiquei, mas é mesmo, eu não questionei, eu não fiz nada, eu apenas me entreguei. Moral da história, Deus me tirou, depois de tantos anos, os meus 3 estacionamentos. Pensa se eu chorei. Pensa se eu gritei. Tá pronto pra reconstruir, É pastor? claro, já tô reconstruindo, tô voando que nem águia, Vasco. Tô trabalhando. Resiliência. Não, foi bênção, porque às vezes você não quer tirar aquilo de você, Deus tira. Às vezes você quer voar a 3 mil metros, Deus quer que você voe a 10 mil metros. Só que 3 mil metros para você é bom, porque você tá voando. Certo. Você tá sentindo a brisa. Então, tá bom. Mas o Senhor falou, tá bom para você, filho. Mas eu tenho mais. E foi indo. Hoje eu tô tranquilo, abençoado, de bem com a vida. Profeta, pregador, batalhador, guerreiro. Vou para cima. 28 anos servindo ao Senhor, sem nenhum dia ter pensado em parar. Amém. É uma história inspiradora. É claro que é, porque... sim, claro, falo isso com humildade. Mas é. Mas é mesmo. Tem esse É a entusiasmo. pegada. Agora fala pra mim. Você sabe que eu sinto falta desse tipo de entusiasmo Mas em algumas pessoas. Não, sabe por quê? Porque as pessoas parecem que têm memória curta, e isso é uma grande verdade. Então eu vou dizer aqui a vocês, o que Deus fez comigo, eu tenho... a gente vive uma vez só, mas se eu vivesse 20 vezes... Que a gente é crente, sabe que é uma vez só, né? Foi, voltou para pagar, não sei o quê, cada um na sua, tudo bem, mas eu vou dizer, eu sempre voltaria como crente, por quê? Porque é o seguinte, é maravilhoso, amém, é extraordinário, é espetacular. E o que eu entendi de tudo isso, uma coisa me chamou a atenção em tudo isso. O que te fez viver essas mudanças? O quê? É entender que mudanças elas são bem-vindas. É entender que as mudanças... A gente precisa estar aberto a mudança. É maravilhoso, porque as mudanças trazem para nós uma oportunidade de crescermos. Porque quando você está de frente com o anúncio de uma mudança, é porque já o velho que você está fazendo já deu. Você tem que fazer a leitura na tua vida. Tem gente que não consegue largar o velho, né? Você precisa? É necessário?
E o pastor Giovanni é uma lição. Deus disso. seja louvado. Tanto ministerialmente, tanto quanto na vida profissional, enfim, é um homem muito resistente à vida e muito aberto às mudanças. Isso é muito, muito importante. Pastor, é isso, já faz... É isso. Já passou. Então tá bom, A claro. gente já tá falando aqui Já. um pouco mais de 1 hora. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a presença do pastor, a disponibilidade de estar aqui com a gente. Né, pastor Luan? Com certeza. Pastor Giovanni, obrigado pela sua presença. Deus seja louvado. Certeza que tudo isso que o senhor despejou aqui nessa mesa, né, contribuiu tanto para nossas vidas como para os nossos ouvintes, aí a galera que nos dá audiência aí, que acompanha pelo canal, como também pelos streams, pelas plataformas. Amém. Pastor, muito obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe você. É sempre um prazer estar na sua presença. Amém. Eu sei que estou cercado de amor, porque eu amo vocês também. Privilegiado, foi uma grande honra estar aqui com todos vocês. Amei demais. Sempre quando vocês necessitarem, eu sei que virão outros profetas para contar suas histórias. Mas uma coisa eu queria deixar aqui. A minha esposa e o meu filho me fazem ser melhor todo dia. A minha esposa e meu filho. Deus me transforma todo dia, é claro. Mas a minha esposa e o meu filho. A minha esposa e o meu filho. Maravilha. Eu glorifico a Deus. Amém. Eu abraço, eu amo, eu vou, porque eles viram. Eu tô começando a entender essa questão. Eu entendia só esposa, né? E olha que o meu filho nem nasceu ainda, ele tá sendo, né? Gerado. Tá sendo gerado. Mas a partir do momento que ela falou pra mim, que ela me deu a notícia falando pra mim, a partir daquele momento em diante, eu senti que eu evoluí como pessoa, amadureci mais um pouco e a minha visão sobre muitas coisas estão diferentes. Amém. Então, esse negócio é muito legal. É muito forte. Vocês já são pais, né? Vocês sabem falar melhor. Sim, mas você é só um mesmo, irmão, ou vai vir mais? Não, primeiro um, É né? só um só? Um de cada. Ah, sim. Um de cada vez. Na verdade, assim, eu já deixei, né, claro, até nos outros podcasts que a gente fez aí, nos testes e tal. O meu desejo é com que venha 2. Eu quero gêmeos, porque eu sou gêmeos. Que maravilha. Então eu queria que viesse gêmeos. Mas se vier só um agora, ou menino ou menina, o nosso plano é ter 2. Glórias a Deus. Amados irmãos, eu te amo em Cristo, Ed. Amém. Você Obrigado. É uma referência, príncipe. Obrigado. Eu sei que há um movimento espiritual muito grande nessa conversa, nesse diálogo. Sim. Em tudo Deus foi exaltado, mas eu quero deixar aqui a minha declaração de gratidão. Amém. Por tamanha honra, tantas pessoas poderiam iniciar esse trabalho, mas vocês olharam para mim e disseram: Pastor Giovanni vai estar conosco aqui. Eu espero que a expectativa foi atingida e que vocês possam crescer e multiplicar esse trabalho em nome de Jesus. Pastor Giovanni, ninguém que sentar nessa cadeira vai ser uma escolha aleatória. Todo mundo que sentar aqui vai ser por um propósito e eu estou muito feliz encerrando esse podcast. Você que está aí do outro lado, depois compartilhe esse vídeo e ouça inteira esse podcast, que eu tenho certeza que Deus ele tem algo a falar no seu coração. Amém, senhores? Aproveita no canal lá, né, amigos? No canal lá, você se inscreve, ativa o sininho para você poder receber as novas notificações, né, dos novos vídeos, novos episódios que serão lançados. Amém? É isso aí. Deus abençoe. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Deixa eu. Valeu. Pai,